Paz do Senhor, igreja. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Durante toda essa semana, assim, o Senhor tem falado muito comigo, de forma tremenda, de forma inesquecível, né? Que toda vez que o Senhor fala conosco é de forma inesquecível, é marcante. E assim, tem o hino da harpa, o 525, que é Vencendo Vem Jesus. E do dia 22 de dezembro para cá, assim, eu fui provada pelo Senhor, né? Quando a gente tá tudo bem, mas quando que o Senhor toca em alguém da nossa família, a coisa fica bem difícil, né? Mesmo a gente sabendo que é permissão do Senhor. E assim, durante toda essa batalha, me vinha sempre esse hino na cabeça: Vencendo vem Jesus. Vocês pararam para pensar? Vencendo vem Jesus. Ele está vindo, vencendo, entregando a vitória para você. Então, assim, às vezes tem coisas da Bíblia, da harpa, que a gente olha e passa assim em branco, né? Vencendo Jesus, olha que coisa, vencendo vem Jesus, né? Que independente do que nós estamos ou viemos a passar, que o Senhor vem com a vitória para nos dar, né?
aos irmãos. Vamos aproveitar que estamos em pé. Pastor Roberto, vem fazer uma leitura da Bíblia Sagrada. Aleluia. Vamos fazer um culto bem assembleiano hoje, né? Indo harpa, leitura, e eita glória, essa benção, né? Aleluia, matando a saudade das raízes. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Convido os irmãos a abrir a sua Bíblia no Salmo 23. Salmo 123. Vou ler um versículo, os irmãos lêem o segundo, tá bom? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O versículo 2, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O 2, os irmãos leiam. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Ainda que eu andasse pelo vale das... Oh, meu Deus. O versículo 3, né? Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Todo mundo. A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, irmãos, que esse salmo ele é muito maravilhoso, né? Quando Davi ele compôs esse salmo, para ele falar com toda a profundeza, com toda a segurança sobre esse salmo, Deus anteriormente havia concedido a ele uma experiência. Ele havia passado por vales, por dificuldades, por adversidade. Muitas das vezes nós, hoje no culto da vitória, né, que é um dia dominado como culto da vitória, nós não sabemos, não entendemos as provas, lutas que nós passamos durante o dia ou durante a semana. Mas com base no Salmo 23 eu quero te motivar, a te animar. Deus ele tem permitido os desertos, a adversidade, as dificuldades, as lutas na tua vida espiritual, porque Ele quer nos capacitar, Ele quer nos adestrar, para que nós saiamos dos vales, dos desertos, de cabeças erguidas, e lá na frente nós possamos testemunhar, compartilhar, que o nosso Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, que Ele é o nosso pastor, nele nós podemos confiar. Então, que esse salmo tão memorável, tão significante, muitas das vezes nós passamos sem a atenção nesse salmo, mas esse Salmo 23, como Davi compôs, ele estava debaixo de grandes tribulações, e muitas das vezes Deus permite as tribulações nas nossas vidas, porque Ele quer nos ensinar, Ele quer forjar o nosso caráter, Ele quer nos usar mais adiante para uma grande obra. Então, creia nesta noite que a vitória é sua, porque Deus está preparando uma mesa diante de ti, e você vem com a sua esperança, você vem com a sua força, não olha para a direita nem para a esquerda, mas olha diretamente para Jesus. Eu convido os irmãos a levantar as suas mãos neste momento. Senhor meu Deus, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha o teu reino, Senhor, nas nossas vidas. Seja feita, Senhor, a tua vontade neste culto, ó Deus da vitória. Ó Deus, o Senhor conhece as nossas necessidades. O Senhor conhece, ó Deus querido, as nossas petições. Pai, que o Senhor possa mover sobre o sobrenatural. Que o Senhor, Deus, possa abrir, ó Deus querido, uma porta grande nesse deserto, nesta luta, ó Deus, que nós temos passado. Nós queremos nesta noite, ó Deus, refrigério. Nós queremos, ó Deus, visão. Nós queremos autoridade. Nós queremos unção. Que o Senhor esteja ministrando através dos louvores,
através dos testemunhos, através da pregação, através da ministração, ó Deus, onde o Senhor estará, ó Deus, trazendo coisas extraordinárias e profundas que o Senhor tem reservado para nossas vidas. Que o diabo seja envergonhado no teu nome, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Uma salva de palmas bem forte para Jesus. Amém? Então, vosso assento. Tem alguém que de repente recebeu algo de Deus durante o culto da vitória, deseja dar um testemunho, um rápido testemunho? Tem alguém que recebeu alguma bênção nos cultos? Estamos aí participando. Oi, Jesus. Tem alguém? É rápido, que nós temos muita coisa para fazer nessa noite. Não tem ninguém? Botão de vergonha. Graças a Deus não fez nada para ninguém. Tem? Irmã? Pois também tem? Pode esperar aqui na frente. Pode vir. Irmã, pode vir. Eu não gosto de falar muito assim, público, assim, mas eu acho que a gente tem que testemunhar sempre, né? Às vezes eu passo muitas dificuldades, assim, lá no meu trabalho e tudo, né? E eu me dediquei, eu e uma amiga, a gente sempre está orando, a gente ora todos os dias, né? E eu vi, assim, que as batalhas vinham, assim, sempre contra a minha vida, tudo, né? E sempre, assim, com dificuldade. E na semana passada foi contra a vida dela, né? E daí nós oramos tudo, era para ela ser mandada embora, tudo. Daí nós colocamos diante de Deus. Deus deu uma palavra para ela e disse que aquilo foi uma seta de Satanás, né? Mas que Deus não ia tirar ela. E ela teve um meeting junto com os managers, todos, né? E viu que todas as coisas que haviam escrito sobre ela era tudo mentira, não era verdade. E daí eles reconheceram assim tudo, né? E deu muito problema para a pessoa que fez aquilo contra ela. E ela não saiu do trabalho. Amém. E tá lá. Amém. 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 Amados, a paz novamente. Essa bênção é fresquinha, né? No dia 17 de dezembro eu cheguei no Brasil. Quando foi no dia 22, eu vou tentar resumir bem rápido. No dia 22, às 9 horas, nós recebemos uma ligação que meu irmão havia sido baleado com 4 tiros. E com tudo aquilo, aí nós fomos para o hospital, tá? O médico fez 2 cirurgias nele. E o médico conversou comigo e com a minha irmã e falou assim: olha, ou nós amputaremos a perna dele, é porque o tiro foi naquela veia que corre o corpo todo, né? É do lado do coração. Isso, a veia artéria, eu fugi dessa aula. E assim, quando o doutor mostrou a chapa, eu fiquei assim, eu vi já a mão do Senhor, porque foi muito próximo. Muito próximo. Então ele falou: olha, a gente vai ter que amputar a perna dele. Provável também que se ele sobreviver, ele vai ter sequela pro resto da vida. E aí nós começamos a orar. O meu pastor no Brasil, assim, que eu congreguei lá, ele começou a orar, e a igreja toda orando, pedindo ao Senhor. E eu sempre orando ao Senhor: Senhor, faça a tua vontade, mas o que eu não aceito é que a minha família parta sem a tua salvação. Então o Senhor vai fazer o que o Senhor achar melhor. E ali foi uma luta travada. E meu irmão, ele conseguiu passar da cirurgia. Eles não amputaram a perna dele. E tinha um mensageiro do diabo mesmo, que foi o primeiro médico que fez a cirurgia. Ele, sempre que vinha conversar, ele desanimava. E certo dia eu falei para ele assim, olha, eu creio no milagre. Aí ele falou assim, deu um ar de deboche, falou assim: então você vai continuar crendo, porque o seu irmão não vai escapar. Para a glória do Senhor, meu irmão fez a cirurgia, a primeira cirurgia. Após 4 dias ele fez a segunda cirurgia e deu uma reagida.
E ali nós ficamos todos alegres. Aí eu venho para Londres. Quando eu chego aqui 2 semanas atrás, a minha mãe liga desesperada. Falou, seu irmão acabou de entrar na UTI. Os médicos falaram que agora não tem jeito mais. E assim, eu como ser humano, a minha fé no Salvador, ela não foi rompida. Só que a gente como ser humano, a gente tem aquele choque. Porque às vezes quando é seu vizinho, você não se importa tanto. Agora quando é alguém dos seus, aí a história muda. E ali eu comecei a orar e louvo a Deus que teve muitas pessoas aqui da igreja que nos ajudou em oração. Entre ela a pastora Sheila, que ela não gosta que fala pastora, ela me ajudou muito em oração. E assim, houve muitas pessoas, não dá nem para citar nomes. E aí no domingo, eu vim aqui na igreja, domingo retrasado, e o pastor Joel estava fazendo uma ministração, e ele falou assim, do nada, não tinha nada a ver do que ele estava falando, e eu sentada ali no banco, eu falei, Senhor, o Senhor falou que não é para a morte, então cura meu irmão, tira ele dessa dor, Senhor. Se é para o Senhor levar, então o Senhor leva, mas o Senhor me dá um sinal. E na mesma hora, o pastor Joel, Deus usando ele, falou assim, creia no milagre. Creia no milagre. Ele repetiu 2 vezes, e naquela hora, ali no banco, eu tomei posse da minha bênção e vim aqui para frente para receber a oração. Na mesma hora que eu cheguei na frente, veio uma oração, a irmã Vera e a irmã Juliana veio sobre mim, e a irmã a Inês vieram e começaram a orar, interceder pelo meu irmão também. E na mesma hora em que elas começaram a interceder, o Senhor falou comigo, eu curei ele. Chego na minha casa, liga minha mãe, Su, eu falei, mãe, Deus curou? Ainda não, ele está na UTI ainda, para a glória de Deus, irmão. No domingo, quando foi na terça-feira, o meu irmão saiu da UTI, hoje ele já está em casa. Amém. Graças a Deus, ele está andando de muleta, mas assim, eu acredito em nome de Jesus que não vai haver sequela nenhuma. E o mais importante de tudo isso, irmão, o mais importante que foi, você sabe o que é? É que eu oro há 15 anos pela salvação do meu irmão. E ele foi na igreja, aceitou Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então assim, Deus é fiel, irmão. Então se você tem orado, seja 2 dias, 2 horas, 10 anos, ele está ainda na fé, ele está caminhando, mas para mim foi uma das maiores conquistas, porque sempre que no ciclo de oração eu pedi oração e eu falava, gente, ora pelo meu irmão, ora pelo meu irmão, ora pela minha mãe, ora... E Deus assim está entrando com salvação. Então isso é o mais importante. Eu louvo ao Senhor por tudo isso. E que Deus continue abençoando cada um de vocês. Amém. Amém? Santo é o teu nome, Jesus. É isso que Jesus faz. Não só isso, mas muito mais. Amém? Vamos colocar em pé. Vamos fazer a Deus uma oração. E estaremos ouvindo uma palavra de Deus nos nossos corações. Depois vamos tirar o nosso tempo de oração. Tem mais alguém que tem testemunho, de repente quer dar, e de repente... Aleluia. Tem que ser bem rapidinho, porque... Então vem. Aleluia. A paz, igreja. Eu falei, Senhor, se for da tua vontade, que vai ter outra oportunidade. Eu quero contar um breve testemunho que é sobre a vida da minha mãe, que Deus fez um milagre, né? Porque o nosso Deus, ele é grande, ele faz coisas grandes. Eu estava na Itália e o Senhor falou assim, filha, você vai para o Brasil. Eu falei, não, Senhor, eu não quero ir para o Brasil. E eu fui, né, porque a Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito dele. Eu fui fora da minha vontade, eu não vou mentir. E eu cheguei no Brasil, Deus fez grandes coisas. E os médicos diziam também que não tinha cura para aquela enfermidade da minha mãe. Ela estava na UTI já. Mas a voz profética falava assim que ela ia sim sair daquela, que ela ia reviver para a honra e glória de Deus. E eu cheguei no Brasil, orei pela minha mãe no primeiro dia, ela estava já com um tubo. Os médicos diziam que com 2 dias ela ia falecer, já que ela realmente não tinha condição de sair daquela enfermidade. E eu orei pela vida da minha mãe e num período de 2 dias ela já tirou os aparelhos. E para a glória de Deus, hoje ela está bem, também ela é uma obreira agora. E ela está escrevendo um livro também, Deus levantou ela muito rápido assim no ministério, ela está prestando serviço para Deus, agora para a glória de Deus. Amém. E durante 3 dias ela começou a reviver, né, porque ela estava
sem oxigênio Onde é que passa oxigênio, irmã Vera? Ela estava com 60% normal, 90%, né? E voltou 90%, que era impossível, porque minha mãe é ex-fumante também. Então foi um outro milagre. E Deus restaurou a saúde dela completa, para a glória de Deus também. Então eu louvo a Deus por cada um que orou, por mim, pela vida da minha mãe. Que Deus continue abençoando a igreja, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Paz do Senhor, igreja, amém? Queria chamar o irmão Sebastião, que está trazendo a palavra. Ô Tiago, abaixa um pouquinho que está dando microfonia aqui. Aleluia. Vamos orar pelo servo de teu Deus. nome, aleluia. Pega as mãos, igreja, para cá. Vamos abençoar a vida do servo de Deus. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento que estamos na tua casa, Deus. Nós temos, Senhor, de coração, Senhor, te agradecer, Senhor, porque a sua misericórdia se estendeu mais uma vez sobre a vida dos teus filhos, Deus. E nós queremos, Senhor, nessa noite abençoar a vida, Senhor, do Sebastião. Ele, Senhor, está encarregado de trazer a tua palavra à tua igreja, Senhor, que ele possa trazer, Senhor, aquilo que o Senhor colocou no seu coração, e que ele não leve nada para a sua casa, mas que ele entregue tudo, Senhor. Que o Senhor desça um pão do céu para a nossa vida, que nós saímos saciados aqui nessa noite, Deus. Porque eu creio que o Senhor tem um alimento do céu, um maná novo, Senhor, para a nossa vida. Usa a vida dele, Senhor. Usa a boca dele, Deus, e que nós possamos sair daqui fortalecidos em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, querida igreja. Amém. Com licença, eu preciso tomar um copo de água. Aleluia, glória a Jesus. Glórias a Deus. Agora eu sinto até melhor. Eu estive ali com a irmã Zezi no ponto de ônibus, esperando o ônibus. O ônibus nada de passar. Mas graças a Deus, Deus tem os seus meios de nos socorrer. E graças a Deus pela vida do pastor Marcelo, que foi lá nos buscar. E nós estamos aqui. Estamos aqui, eu com essa incumbência de trazer uma palavra, a palavra de Deus. Geralmente nós costumamos dizer assim, trazer uma palavra, mas é melhor dizer trazer a palavra de Deus, né? E sei que o Senhor é poderoso para nos fazer abundar em toda a graça. Porque é com a graça do Senhor que eu conto. É com a graça do Senhor que nós devemos contar, queridos. Amém? Amém, e o Senhor é fiel para nos surpreender. Amém, é verdade. Ele não deixa aqueles que confiam nele frustrados. Amém. Saiba que ele é fiel. Sua palavra diz, eu vou repetir esse versículo que eu citei em Estocolmo domingo passado, que aquele que atenta para o ensino, ele é feliz. Aquele que confia no Senhor é feliz. Amém. Amém? E o Senhor sempre está a nos ensinar. Porque a palavra de Deus diz que Ele corrige. Corrige. Não quer dizer castigar. Corrigir quer dizer disciplinar, corrigir, ensinar, dar direção. Por quê? Porque Ele tem um propósito. E o propósito do Senhor é que sejamos felizes. Que sejamos bem-aventurados. Amém, queridos? E estando aqui pregando a palavra do Senhor, eu estou simplesmente chamando toda a responsabilidade para Ele. Porque se eu vier aqui falar algo de mim, deixa ser a responsabilidade dele. Mas se eu vier aqui e pregar a palavra dele, a responsabilidade é dele, de cumprir com o propósito com o qual ele determinou. Porque assim é a palavra do Senhor. Não voltará para ele vazia, mas cumprirá com todo o propósito, todo o desígnio, todo o intento que surgiu na mente de Deus. Amém, queridos? Amém. Glória seja dada ao nome santo de Jesus. Tu és muito fiel, Jesus. Eu te louvo e te agradeço, Senhor. Agradeço por esta rica oportunidade que o Senhor me concede. Agradeço, Senhor, meu Pai, por cada vida que está aqui presente, Senhor. Com a expectativa, Senhor, de ouvir a Tua palavra, Senhor.
E Tu és o Deus que se revela, tem o prazer de se revelar a nós, meu Pai. É o Senhor quem diz, Pai, chegai-vos a mim e eu chegarei-vos a vós. E eu creio que o Senhor está nesse lugar, meu Pai. E o Senhor há de nos surpreender como o Senhor tem feito em outras vezes, Pai, em outras oportunidades que já tivemos. Em nome de Jesus, assim eu oro, assim eu creio. Amém. Porque é a Tua palavra que eu disse. Amém. Queridos, eu quero convidar vocês para estar abrindo as Bíblias, a sua Bíblia, no livro de Números. Aleluia. Eu escrevi, eu dei até título a essa mensagem. Ela vai ser bem curtinha, mas vai ser precisa. Chamando a responsabilidade para Deus. Chamando a responsabilidade para Deus. Se você atentar para este simples título, chamando a responsabilidade para Deus, você vai entender o que está escrito em Mateus 11, 23. Não precisa ir lá, mas o Senhor Jesus: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados ou oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele está chamando a responsabilidade para Ele. Vinde, vinde, e deixa que eu faça o resto. Vinde, e deixa que eu faça o resto. Chamando a responsabilidade para Deus. No livro de Números, capítulo 12, para nossa meditação, nós temos aqui algo que aconteceu com um servo de Deus, que até a gente da própria família se rebeliando contra o servo de Deus, contra o escolhido de Deus. Vou fazer melhor, para vocês ficar mais à vontade, toma seu assento. Amém. Provavelmente já estiveram bastante tempo de pé, eu cheguei atrasado, que vocês me perdoem por isso. Amém? Livro de Números, capítulo 12, do 1 ao 9, diz assim: falaram Miriam a Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita, que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. Graças a Deus eu tenho me dedicado a entender a palavra do Senhor, porque é muito importante você adquirir o conhecimento, mas é extremamente também importante que nós buscamos o entendimento, e ajuntando o conhecimento com o entendimento, nós possamos colocar em prática, porque o prudente é aquele que ouve a palavra e pratica, e constrói a sua casa sobre a rocha. E neste primeiro versículo fala de uma mulher cuxita. Eu tive que buscar informação para mim saber o que é cuxita, o porquê do cuxita, e eu vim entender que é referido ao povo da Etiópia. E eu vim entender também que o povo da Etiópia quase todos são negros. Parece haver aqui um certo preconceito racial. É uma coisa que Deus não se agrada disso. E vamos seguir a leitura para a gente ver o que sucedeu, o que aconteceu, como Deus se responsabiliza pelos seus, qual foi a reação do Senhor mediante essa situação. Versículo 2 diz assim: e disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor ouviu. O que eles falaram, o Senhor ouviu. Era o varão Moisés muito manso. Amém. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, saia à tenda da congregação.
E saíram eles 3. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs porta da tenda, pois chamou a Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouve agora a minha palavra, as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca. Eu já encontrei em outras traduções, face a face, falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. Analisando um pouquinho essa palavra, nós vamos para uma outra leitura, mas uma característica muito importante nesse servo de Deus, de Moisés, era a questão da mansidão. Quão manso esse homem era. E analisando melhor o Novo Testamento, Mateus capítulo 5, versículo 5, diz que bem-aventurados os mansos de coração, porque eles herdarão a terra. Diz aqui o Senhor que ele é um servo fiel em toda a casa dele. Que há situações na nossa vida que nos deixa frustrados, nos deixa até mesmo irados. Ontem mesmo eu estive no aeroporto, fui acompanhar um irmão que estava esperando a sua esposa. E essa mulher que vinha do Brasil, vinha acompanhado com a sua prima casada, o esposo inglês, tem casa, residência aqui, tinha tudo para dar certo. Simplesmente ela está vindo, é minha prima, vai ficar na minha casa, vai ficar por 2 semanas, depois vai voltar. Tinha tudo para dar certo, mas a prima preferiu dizer que a mulher conhecia mais pessoas aqui, que a mulher, mesmo que a mulher não conhecia, a prima preferiu dizer que a mulher só ia ficar na casa dela os últimos 4 dias. Eu sinceramente não entendi o porquê. Provavelmente você deve estar pensando a mesma coisa e talvez até querendo descobrir o porquê disso. E aqui eu confesso que aquilo me deixou na carne, gente. Eu fiquei mesmo chateado com a situação daquela. O moço aceitou Jesus, o moço está caminhando, querendo a palavra de Deus. A mulher que vinha é a esposa dele, há pouco tempo era ex-esposa. Parece que tinha tudo para que Deus botasse essa mulher aqui dentro, para que eles se reconciliassem. Nós que recebemos o ministério da reconciliação, nós sabemos o quanto é importante nós levarmos uma palavra que dá esperança, que anima, que dá bom ânimo às pessoas. E eu estava ali para animar aquele homem. Eu estava ali, creia, meu querido, se for da vontade do Senhor, ela vai entrar. Mas ela não entrou. E sabendo a situação, a circunstância que aconteceu, mediante a prima que poderia ter feito um pouquinho mais por aquela outra prima, e não fez. Talvez em vez de ajudar, atrapalhou. Mas eu não estou encarregando a culpa nela ou condenando ela. Entenda bem o que eu quero dizer. Porque primeiramente a gente tem que confiar no Senhor. No livro de Tiago diz assim: o que adianta fazermos plano, dizer iremos, compraremos, venderemos? Melhor dizer, se o Senhor quiser, então iremos, então compraremos, então venderemos. Mas eu fiquei chateado
com aquela situação. Na volta eu não tinha palavras para dar para aquele irmão, confesso eu. Qualquer coisa que de repente fosse sair da minha boca não ia ser agradável aos ouvidos do Senhor. Quando nós lemos essa palavra aqui, glória a Deus por isso, porque o Senhor ouve o que sai da nossa boca, querido. Seja para bem ou seja para mal, o Senhor ouve o que sai da nossa boca. E eu preferi me conter naquele metrô na volta. Graças a Deus até dormi. Mais tarde eu tinha um culto na casa daqueles varões, e quem estava lá viu a glória do Senhor descer naquele lugar. Pessoas chorar, pessoas falar em língua estranha. Que coisa gostosa, gente. Que coisa maravilhosa. É necessário certa vigilância naquilo que não somente pensamos, naquilo que nós fazemos ou naquilo que nós falamos. Porque aconteceu a situação aqui com Miriam, dela ficar leprosa e fora do arraial por 7 dias, pelo fato do que ela falou. Mas que nós possamos pegar Moisés, a mansidão de Moisés, a fidelidade de Moisés, por exemplo. E agora eu convido os irmãos para a gente poder para um outro tópico, que é ser perseverante. E vamos lá para o livro de Números 14. Já estamos em Números, glória a Deus por isso. 14, 20 a 24. Tornou-lhe o Senhor segundo a sua palavra e lhe perdoei. Tornou-lhe o Senhor segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória, e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que, com juramento, prometi aos seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, exemplo agora, Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Os mansos herdarão a terra, aqueles que perseveram herdará a terra, e também a sua descendência. Acabamos de ler, e aqui a responsabilidade é de Deus. Glórias a Deus por isso. Caleb fazendo a diferença. Caleb que ouviu, que viu. Talvez acontece muito isso no nosso meio. Pessoas que viu Deus manifestando a sua glória, pessoas que viu batismo no Espírito Santo, pessoas sendo curadas, mas não permanecem crendo. Quando surge um obstáculo, de repente o último, para eles tomar posse de uma bênção ainda maior, as pessoas simplesmente retrocedem. E diz a palavra em Hebreus, vocês não precisam ler, 10:38, todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. A perseverança, queridos, é fundamental. Não adianta somente começar. Temos que dar continuidade. Ontem eu citei na casa dos meninos, há milhares de jovens atletas treinando por uma possibilidade
oportunidade de chegar em primeiro lugar e ganhar a medalha de ouro. Nós na igreja, nós não estamos lutando por essa oportunidade, por essa possibilidade, porque ela é garantida. Culto da vitória, quantas vezes já não foi citado isso aqui, que graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Aleluias! O que temos que fazer então? Perseverar, crendo na palavra de Deus, declarando a palavra de Deus na nossa vida, declarando a palavra de Deus na nossa descendência presente e futura, porque Deus há de cumprir com a sua palavra. A palavra de Deus não volta para si vazia. Amém, Jesus, aleluia. Hebreus 11:6 diz o quê? Hebreus 11:6. Vamos conferir? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Querido, a responsabilidade aqui não é minha e sua, não. Se nós pararmos para meditar nesse versículo, o versículo termina chamando a responsabilidade todinha para Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, aquele que dele se aproxima, é necessário crer que Ele existe. E você não está aqui essa noite simplesmente porque te convidaram. Você está aqui essa noite é porque você crê que Ele existe. Você está aqui nessa noite se achegando a Ele. Com certeza, Ele vai se achegar a você. E Ele vai fazer o quê? O que Ele faz quando nós nos aproximamos dEle? Ele é galardoador daqueles que o buscam. E Ele não volta atrás na sua palavra. Eu gosto de quebrar alguns dogmas, alguns paradigmas, algumas palavras que é repetida muitas vezes em púlpito e que não é bem como está na palavra. Tipo assim, Deus não precisa de você. Aonde é que está escrito isso na palavra? Deus fez você, imagem e semelhança dele. Deus pegou você e botou na terra. E deu a terra para que você cuidasse. Dominai. Governar a terra. Dominar os peixes, as aves, os animais selvagens, répteis e sobre toda a terra. A quem está o governo da terra? Para pensar um pouquinho. Para pensar um pouquinho. O que Deus fez? Entregou a terra na mão dos homens, do homem. Salmo de 115, para não ficar só nesse versículo, diz assim, o versículo 13: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. E Deus precisa tanto do homem, para que você entenda isso, que Deus precisou de um homem para restabelecer este governo, para restabelecer este domínio que o homem outrora tinha perdido. E quantos sabem que nós, em Cristo Jesus, somos nova criatura? Quantos sabem que nós podemos reinar e dominar? Porque o Evangelho de Cristo, muitas das vezes nós pregamos o Evangelho de Cristo, mas não pregamos o Evangelho que Cristo prega. Qual é o Evangelho que Cristo prega? Arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. Convidando vocês para mudar de direção e vir para o reino de Deus. Isso me faz entender melhor um pouquinho que a terra é uma extensão do céu. Mas o céu governa Deus, na terra governa o homem. E aí é um princípio de oração onde nós oramos para que Deus possa nos orientar, para que Deus também tire a opinião com o homem do que fazer. Não é verdade? A intercessão que intercede por alguém não está pedindo, Senhor, entra em ação por essa pessoa, por essa situação. Outras vezes nós vemos Deus vindo até o homem
dizendo assim, ó, vou destruir tal cidade. E o homem falando, não, Deus. Ou vou destruir esse povo, vou matar tudo. Não, Deus, não faça tal. O que nós vemos aí? Deus respeitando um legado que Ele mesmo estabeleceu. Um direito, uma lei que Ele mesmo estabeleceu. Eu gosto de dar um exemplo bem simples, pastor Joel. Quem tem criança sabe disso. Quando serve um prato para uma criança, depois que entregou para ela, se você tocar naquela comida, ou se o irmãozinho dela tocar naquela comida, vai dar problema. Vai dar problema. Por quê? Porque uma vez que você entregou nela, na mão dela, é dela. Se você quiser tocar naquela comida, você tem que pedir permissão. E nós vemos Deus respeitando aquilo que Ele estabeleceu, e quando Ele quer fazer alguma coisa na terra, Ele vem e pede a permissão do homem. Mas eis que Ele procurou um só sequer e não encontrou nenhum. E Ele então planeja. E Ele mesmo arruma o meio. E Ele mesmo faz o que tinha de ser feito. E agora nós temos diante de Deus, Jesus Cristo, o justo pelos injustos, que intercede por nós, que advoga por nós, aquele que restabeleceu o poder, a autoridade e nos levou, nos reconciliou consigo mesmo. Entra aqui outro versículo, 2 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 19, 5:19, melhor dizendo. Diz assim que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, não imputando aos homens as suas transgressões. Deus planejou e cumpriu o nosso resgate, a nossa remissão, perdoou os nossos pecados. Nós podemos chegar com ousadia, intrepidez diante de Deus e clamar a Ele por alguma coisa, e Ele vai nos responder. Porém, fazemos com fé, crendo naquilo que Ele falou e naquilo que Ele estabeleceu, naquilo que Ele fez. Deus não volta atrás, é chamando a responsabilidade para Deus, queridos. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, não imputando pecado. Quantos acreditam? Quantos já sabem que o seu pecado já foi perdoado há 2000 anos atrás, até mesmo antes de você ter nascido? O seu pecado já foi perdoado. Vinde a mim, eu vos aliviarei. Essa palavra é de Jesus. O seu pecado já foi perdoado. O meu problema, Sebastião, não é que eu estou me sentindo acusada de nada. Qual é o seu problema? Está sentindo sem potencial? Meu Deus, Ele veio para restituir o seu potencial. Aquilo que outrora antes você não conseguia vencer, os desejos, alguma coisa, algo que você tem tentado fazer e não consegue, creia na palavra do Senhor, porque o mesmo Deus que estava reconciliando o mundo, a humanidade consigo mesmo em Cristo Jesus, é o mesmo Deus que está nos homens, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. O mesmo Deus. Não sabeis vós que o vosso templo é morada do Espírito Santo? Amém. Não sabeis vós que o vosso corpo é morado no Espírito Santo? Ai, meu Deus do céu, peraí, ele estava com Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, mas agora ele está com quem? Aonde é que ele está habitando agora? O que ele fez do nosso corpo? A morada dele. Gente, Deus habita em nós agora. Através de Jesus, Ele curou cego, ressuscitou mortos, curou os aleijados. O mesmo Deus que estava na vida de Jesus. Ah, mas também só Jesus, porque era o Filho de Deus? Não, mas ele também estava na vida de Pedro. Ele também estava na vida de Paulo. Pelas mãos de Paulo, ele fez grandes prodígios. É o mesmo Deus que está na minha vida e na tua. Por que a coisa não vai acontecer então diferente? Peraí, irmã Zizi vinha falando que estava com dor e coisa e tal. Quem é o interessado, o maior interessado, que você fica bem sem nenhuma dor, sem nada, irmã Zizi? Ele disse aqui, ó. Ele estava com Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Amém? Amém. Não imputando dos homens as suas transgressões. Amém? E Ele nos deu a palavra da reconciliação. Amém. Tá? Agora, eu estou doente. Se eu estou doente, tem como eu levar a palavra da reconciliação?
Tem como eu pregar o evangelho? Tem como eu visitar o doente? Eu já estou doente e não tem como. O maior interessado, querido, põe isso na sua mente e no seu coração, que você fica curado, independente de qualquer mal, é o próprio Deus. É o próprio Deus. Creia nisso. Se tem enfermidade em você, não é por causa do pecado, porque você já foi perdoado. Se você está passando por alguma situação, circunstância contrária, talvez é porque você não tenha aprendido ainda a declarar essa palavra que é real, que não volta vazia na sua vida. Eu sei o que eu tenho passado depois que eu me casei, ou antes até mesmo de me casar, mas o Senhor tem me suprido em todas as coisas. Nada tem me faltado, nem pequeno nem grande. E Ele é fiel e sempre permanecerá fiel, porque eu creio na sua palavra. E sempre que a coisa está, eu chamo Samira, vamos orar. E nós começamos. Senhor, Tu és aquele que é poderoso para cumprir com todas as Tuas promessas, a fim que tenhamos sempre em tudo a ampla suficiência. Então eu creio, Senhor, se é tudo, não vai me faltar coisa alguma. Em todas as coisas, não é eu ter hoje e faltar para mim amanhã, não, Senhor. E é a ampla, abundar em toda graça. Eu creio, Senhor, porque hoje eu tenho para mim, mas se o Senhor fazer abundar em toda graça, eu também vou abundar nas boas obras. O maior interessado com que você tenha é o próprio Deus, porque a sua palavra diz em Mateus 5,42: dá ao que te pede, não torne as costas àquele que te deseja que lhe empresta. Agora o que você vai dar se você não tem? O que você vai emprestar se você não tem? Ele é a fonte, queridos. Saiba que quem você é, imagem e semelhança de Deus. Por que você veio? Para reinar e dominar. Propósito. O seu potencial. Ele restabeleceu o poder e a autoridade. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você veio de dentro dele. A fonte. Você veio de Deus. Você veio de Deus. Ele habita em você. Meu Deus. Vamos ficar de pé, queridos. Meu tempo acabou. Você veio de Deus. Por um tempo você esteve apartado de Deus. Mas o próprio Deus que não quis que você continuasse para sempre apartado dele, Ele projeta, Ele arruma um meio, Ele vem e cumpre com aquilo, para que novamente você estivesse com Ele. E hoje Ele habita em você. Amém, queridos? Vamos aplaudir o Senhor pela sua palavra. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Uma certa mulher estava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está terrivelmente endemoniada. Aparentemente as escrituras dizem assim que Jesus veio primeiramente para os judeus. A resposta dele foi semelhante, foi algo assim que nos dá a entender assim. Mas parece que aquela mulher conhecia Hebreus 11:6, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Aleluia, Deus. E aquela mulher se ajoelha aos pés de Jesus. E aquela mulher adora Jesus. E qual foi o resultado? Aleluia, Deus. Mulher, grande essa é a tua fé. Por causa da tua palavra, a tua filha já se encontra curada. Mulher, eu não posso voltar atrás naquilo que eu falei. Aquele que se aproximar de mim, eu me aproximarei dele. Aquele que me buscar, me encontrará. Aquele que crer que eu existo, que vive, que tem fé, eu tenho que abençoar. Eu tenho que mudar essa história. Glória a Deus. E a sua filha já se encontra curada. Aleluia, gente. Aleluia. Eu sei que o pastor vai estar chamando para orar, mas vem correndo. Vamos estar orando mesmo com fervor. Venham todos. Eu já estou passando o microfone para o pastor. Pastor, que Deus abençoe mais e mais a vida do Senhor, esse ministério, ao qual eu tenho prazer de servir. Estou lá na rua, graças a Deus, ou estou com não importa onde eu estou,
Eu tenho prazer que eu converti no Ministério ADMCL e que faço parte desse corpo de Cristo aqui com esses irmãos. Deus nos abençoe grandemente. Pastor, obrigado pela oportunidade.